lá. Pronto. E Bom aí, dia, senhor Fábio Capelli? Deixa eu como é que botar você meu tá? fone de ouvido. Botei no celular, mas não botei em mim. Deixa eu ajustar aqui a câmera só para ficar bem enquadradinha. Tá me enxergando bem? Tá me ouvindo? Tudo ótimo, tô enxergando bem, te ouvindo muito bem, graças a Deus. E aí, todo mundo aí tá ouvindo? Ellen, Tereza. E a Tereza é minha mãe, tá? É minha espectadora número um. Toda live tá aí. Pô, tem que estar, né? A minha Pelo mãe, menos além de um vai ter. a minha mãe, ela sempre, além de espectadora, ela era minha principal, é a minha principal crítica, né? Sempre que eu fazia uma produção, Ah, eu colocava ela ali para assistir e perguntava para ela, mãe, o que que você achou, né? Porque ó, o melhor feedback é daquele que não é técnico, né? Daquele que não é? entende, né? Aham. E ela É dava a o opinião público. dela, mas com o tempo ela foi ficando muito técnica, né? E aí, de repente, eu falava, mãe, o que que você achou daquilo? Não, eu acho que aquela luz estava mal posicionada. Não, já não funcionava mais. Ai, Mas, Jefferson, bom dia, cara. Muito obrigado pelo bom convite aí dia. para poder participar com você dessa live. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande aí como profissional, Ai, eu né? também. E poder trocar Eu conhecimento também. contigo é sempre uma alegria muito grande. É isso aí também, muito feliz de estar aqui com você. Fábio Capellini, só para quem não conhece, né, como eu conheci, né, ele foi meu professor na faculdade de publicidade, né, eu fiz um ano de publicidade, e aí ele foi o professor que a gente se conectou rapidamente lá no estúdio, aí já comecei a fazer alguns estágios lá, ele me ajudou bastante lá no processo da TV da Santa Cecília. Santa Então foi Cecília. um baita professor que isso tudo que eu estou fazendo agora, todas as produções que eu já realizei, estou realizando, teve um princípio aí por meio da mentoria dele. Então, para mim também é um baita prazer hoje estar trocando experiências, compartilhando informações com ele. E aí eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai gostar bastante, porque ele conhece muito. Ele é professor, então até o pessoal, se tiver alguma dúvida, não deixa de colocar aqui embaixo, porque ele está aqui para ensinar mesmo, dar algumas dicas. Então, se você tiver algumas dúvidas a respeito da questão da transmissão ao vivo, ele pode com certeza contribuir. E aí a gente vai falar um pouco disso nesse sentido da questão do negócio, né? Então, hoje está vivendo nesse momento de quarentena, né? E quem não entra no Instagram, né, ou no Facebook, vê a quantidade de lives que estão acontecendo. Só que a gente muitas vezes não faz uma live de forma estratégica para os nossos negócios, né? Para a gente realmente conseguir retorno, a gente efetivamente gerar autoridade para a gente como profissional ou para o nosso negócio dentro do nosso produto, né? Como especialidade. Então a gente vai falar além da questão da transmissão ao vivo, a questão um pouco mais técnica. Não vamos aprofundar tanto nessa questão técnica, senão fica uma live de 5 horas, né? Porque é muita coisa. Mas pensar nessa questão conceitual, né? O que é importante para a gente fazer uma boa live, para a gente se comunicar bem com o nosso público. E aí o Fábio está aqui e vai poder arrebentar. Tem muita experiência, vocês vão ver aqui que vai trazer muito conteúdo para vocês. Vamos lá, Fábio, como é que está esse processo teu aí de home? Tá de home também? Tá de quarentena? Estou de quarentena já há praticamente aí quase 3 semanas. Eu antecipei um pouquinho a quarentena em função de onde está muito velhinho, né? Apesar de já estar já tá Ah, com cabelo e barba branca. Mas é em função da hipertensão, então estou tomando todo o cuidado, né? Mas há alguns anos, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu fiz uma opção de mudança de cidade, né? Eu sempre morei em Santos uhum, e em busca de uma qualidade de vida, principalmente para filhos, eu vim para o interior, já na condição sim, de desenvolver mais trabalho em home office, né? Então, trabalhar em casa, estar em casa não é uma grande dificuldade para mim. O que está sendo uma dificuldade é controlar a energia dos filhos presos, né? Presos aqui. sim, Mas é bem interessante porque a gente acaba passando o dia consumindo internet, consumindo principalmente rede social, né? Que hoje eu acho que é o principal canal de comunicação aí de massa. Eu, apesar de ter uma formação muito grande aí na televisão, são 35 anos de experiência em produção audiovisual, passando por televisão, muitas televisões, sim, e hoje eu pouco consumo a televisão como um player, né? O meu player principal é a ferramenta mobile, é o celular, é assistir o audiovisual no celular como eu quero, aonde eu quero, quando eu quero, né? sim. Então,
A A gente mudança de comportamento, né? é uma Todo mudança mundo. de comportamento muito grande, muito grande. Hoje todo mundo tem esse aparelhinho mágico na mão, né? Eu costumo brincar que antigamente nós que somos do audiovisual, para que a gente pudesse produzir uma peça audiovisual, nós tínhamos todo um processo, né? Que ainda é o processo conceitual, que ainda é necessário, né? Mas na hora da realização, através dos recursos técnicos, existia uma dificuldade. Você tinha que ou ter uma câmera ou contratar alguém que tivesse uma câmera, e isso tinha um custo alto, e Sim. depois vinha o processo de áudio, sonorização, edição, e depois o que era o mais difícil, né? Aonde eu vou publicar isso? Ou É, você tinha uma situação financeira muito grande para comprar um horário numa emissora de televisão, e normalmente os sim, horários que eram destinados a terceiros eram os piores horários, era o horário sim. residual, né? Ou o teu produto era muito bom e a emissora trazia isso para dentro da casa. Então, era até lamentável, porque grandes ideias existiam, mas a gente não tinha como veicular. E hoje, você veicula, você faz o teu canal de TV, você faz o que você quiser, e de um tempo para cá, né, você faz isso ao vivo. Né? E as É, pessoas, como a gente estava discutindo, por que ao vivo? Por que essa mágica do ao vivo? Né? O ao vivo é o diálogo, né? O ao vivo é sim. você transmitir uma comunicação com a certeza que alguém naquele momento está ouvindo, né? É, Interação, né? interação total. Quando você faz uma publicação que ela foi produzida, ela tem a sua eficiência, tem a sua estratégia, né? Mas a interação, ela nasce do ao vivo, né? Ela nasce completamente do ao vivo. É isso mesmo, muito legal isso. Para ti, quando que começou a despertar essa questão do ao vivo? Você falou Eu, mesmo, fez um bom tempo de TV, né? Quando, o ao vivo na internet, que foi que teve alguma ah, situação específica? eu, em 2015 foi exatamente até um pouco atrasado, em função de ser um cara do offline, né? Um cara do Uhum. analógico, né? Eu fui convidado para estar à frente ali do canal do Santos Futebol Clube, a Santos TV. Né? E foi um Sim. desafio muito grande, porque, na verdade, eles queriam montar um canal de TV, né, numa TV a cabo de Santos, e eles me convidaram para ir para lá em função de uma experiência que eu tinha com TV a cabo, junto com o Moisés, com o pastor Natalino, na TV Ceará, né, na Cristo a Ah, Resposta. verdade, Né? A gente estava com verdade. aquela experiência de implantar um canal de TV 24 horas dentro, e fora toda a experiência somada de montagem de televisão em Santos, eu tinha essa experiência específica com o canal de TV a cabo. E aí eles me chamaram para montar esse canal, né? E aí uma coisa muito interessante, né? Que eu não escondo de ninguém. Veio o desafio. Eu sou muito movido à questão dos desafios e do aprendizado, né? Que nem você falou, sou um Sim. professor. Eu até não gosto muito desse título, porque eu me considero um profissional que troca conhecimentos, É né? Eu isso não mesmo. sou e, Na verdade, é o e que é, todo profissional tem que ser, né? Porque isso é o que faz a gente exatamente, crescer como é- profissional. Se a gente transborda conhecimento para alguém, a gente naturalmente vai buscar mais conhecimento, porque a gente já falou que exatamente, treinar pessoas né? para poder assumir o nosso lugar, para a gente conseguir ir para outros patamares. Né? É, Exatamente. tem que ser Isso dá assim. um prazer, uma alegria muito grande, né? Você poder Sim. ajudar de alguma forma alguém. E aí nesse canal do Santos Futebol Clube, o desafio era entrar no universo digital, no online, entender o que eram melhor as ferramentas YouTube, Facebook, que estavam ali. YouTube já era um grande buscador de vídeo, né? Facebook Sim. entrando como rede social com audiovisual. Né? E o principal, eu não gostava de futebol. Né? Eu falei, pô, tem um desafio muito grande aí pela frente. E aí eu fui lá, comecei a observar os profissionais que trabalhavam lá, alguns até ex-alunos, né? Isso era Sim. muito legal, porque já começava a troca muito grande. Né? E aí comecei a ver que o resultado do online ali, principalmente na plataforma do YouTube, ia ser muito maior do que montar um canal de TV com uma mega estrutura, que você precisa de uma estrutura até relativamente cara, né? E o resultado que a Santos TV já tinha era muito maior do que simplesmente montar um canal regional. Então a gente só precisava, não vou dizer nem profissionalizar, a gente precisava organizar o processo de produção, né? Para que todo o conteúdo
interessante do Santos Futebol Clube, que já tinha um público muito bem específico ali, que eram os torcedores, né? Que esse conteúdo fosse passado de uma forma mais interessante para quem recebesse. E a gente começou a realizar esse trabalho, né? E aí eu começando a observar, lógico, aquilo que eu falei, você tem que o processo de aprendizado ele é feito muito na observação, né? Você Sim, observar o que está acontecendo, né? Eu comecei a ver o movimento isso já em 2016, o movimento do ao vivo, né? Coincidentemente, o pessoal organizou lá, que era um produto que eles já tinham feito uma vez na ferramenta. Ah, vamos fazer um ao vivo de um pré-jogo na Vila Belmiro. E aí eu, mais uma vez, sim, observei, e aí, vendo dentro das limitações estruturais que existiam para a gente fazer, aquele produto, eu falei, pô, aqui tem uma grande chance de a gente inovar, né? E é realmente dali nasceu um produto muito interessante que foi o pré-jogo ao vivo, né? Muito sim. com a cara do torcedor, com a cara do Santos, né? E é um produto que quase todos os clubes desenvolvem hoje, né? É, depois Mesmo espalhou. mesmo depois que eu saí do Santos e que eu fui atuar numa produtora especializada em transmissão ao vivo online em São Paulo, como diretor de conteúdo, a gente levou isso para Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Federação Paulista de Futebol, vários players de futebol aí começaram a adotar essa questão do ao vivo, né? E ali a gente também tinha uma estrutura limitada, né? Então eu lembro que a gente queria ao máximo mostrar aquilo que a imprensa não conseguia ter acesso, porque nós tínhamos acesso, nós trabalhávamos dentro do CT, nós estávamos ali muito presente dentro da comissão técnica mesmo, muito presente Sim, perto dos jogadores, né? E o que o torcedor quer ver é isso, né? Então a gente tinha uma liberdade para fazer ao vivo de dentro de um vestiário. Algumas vezes nós sim, fizemos com todo cuidado, com todo respeito ao atleta, ao momento do atleta, né? Isso envolve aquilo que a gente falou do planejamento, do conceito, do sim, conteúdo, né? O comportamento de um videomaker que trabalha ali dentro de um vestiário, ele não pode ser um comportamento de um repórter cinematográfico, né? Porque o inconsciente do atleta ele percebe isso, né? Ele fala, caramba, tem um jornalista aqui dentro. Não, não tem um jornalista, tem um cara tem um cara do Santos que está aqui gravando coisas legais. E a gente conseguiu muito isso. E eu lembro de uma gera passagem uma muito empatia melhor com eles, né? e eu lembro de uma passagem muito interessante dentro do tema live, que foi a primeira transmissão ao vivo que a gente fez de pré-jogo, já com uma estrutura maior, com uma estrutura multicam. A gente contratou uma unidade móvel pequena, mas uma unidade móvel já dentro dos parâmetros do que é o digital, que era até, normalmente é um caminhão, né? Não, ela era num furgãozinho pequenininho, uma doblô, e depois viraram até grandes parceiros. E, e, e aí veio a ideia de fazer uma transmissão que nunca ninguém tinha feito, né? Como o CT do Santos é relativamente próximo da Vila Belmiro, será que a gente não consegue Sim, colocar uma câmera dentro do ônibus, né, e transmitir essa vinda dos jogadores, esse momento que é completamente só deles, né? Eles saem do ônibus no CT, vem ali a comissão técnica e jogadores, e será que a gente não consegue transmitir isso? Né? Apesar de a gente estar trabalhando com uma empresa que detém aí toda a tecnologia de transmissão através dos multilinks, né, que usa a tecnologia 4G, onde os SIM cards são somados, e aí você cria uma super banda, a gente não tinha como ter ali aquilo dentro. Aí eu falei, caramba, era muito legal que dentro do nosso set ali, onde estava o apresentador, eu tinha um monitor grande, que na verdade era um computador Apple, um iMac, né? E que ele estava ali para, além de fazer uma cenografia improvisada, criar uma estética que é muito importante, né? Ele estava ligado à rede. Né? E nós estávamos fazendo a transmissão para o YouTube, né? Que o YouTube do Santos era sim. muito forte, é muito forte entre os canais de futebol no mundo, é o quinto mais visualizado no mundo ainda. E eu falei, caramba, e se a gente botar o Facebook na tela do computador e fizer uma live do Facebook, que ele já estava com essa ferramenta, via mobile mesmo, de dentro do ônibus, né? E a câmera, que era uma câmera muito participativa, uma única câmera, quase como essa que a gente usa muito na live hoje, num plano sequência no estúdio, né? O apresentador fala, olha, a gente está aqui no Facebook, ao vivo, com o ônibus, né?
E a gente mostrava aquela tela e puxava as duas redes com conteúdos diferentes. Isso deu muito certo. Foi uma maneira que a gente conseguiu de fazer, entre aspas, um link de dentro do ônibus, usando uma outra, usando a plataforma de rede social Facebook, mas na verdade para gerar o conteúdo ali para o YouTube. Né? Isso é o que, Jefferson, que é o que eu acho que as pessoas têm que mais ter. É criatividade. Criatividade na Sim, solução de problemas. Eu acho que toda a formação que nós tivemos é, em Santos e todos aqueles que são formados sem a grande estrutura audiovisual como ferramenta, ele tem que ser muito criativo, né? Usando sim, aquele paralelo que no futebol falam muito, né? Você tem que bater o escanteio e sair correndo para cabecear a bola e tentar fazer o gol. Então, usar toda essa criatividade. Por que eu estou falando isso? Porque se existe hoje uma ferramenta, um player, né, que te possibilita fazer ao vivo como a gente está fazendo, transformando o nosso home office, o nosso quarto, a nossa cozinha, o nosso quintal, o nosso carro em estúdio, né? Como eu sim. posso usar isso da melhor maneira possível, mais criativa, né? E passar o conteúdo que eu planejei, mesmo ao vivo tem que ter um planejamento desse conteúdo, Sim. né? Para que as pessoas possam saber. Eu acho que é importante até a gente falar, né? 15 minutos antes de começar a live, a gente conversou sobre o que a gente ia falar aqui. Isso é planejamento, né? Eu vejo que tem pessoas que não Sim. estão fazendo isso. É nítido como uma pessoa não faz um planejamento de um conteúdo ao vivo quando você está assistindo ela, porque aquilo vai, se perde, né? Enfim. Então, isso é muito importante. Então, o start do ao vivo no mundo digital, ele aconteceu ali quando eu estava na direção do Santos Futebol Clube, né? As coisas já estavam acontecendo no mundo digital e eu vi a percepção desse ao vivo. Não que o ao vivo não existisse, mas a facilidade que a ferramenta, né, que o player, Facebook e YouTube estavam dando de se fazer o ao vivo, e aí a gente falou, vamos aproveitar isso, né? Mas o despertar do ao vivo na minha vida aconteceu justamente quando eu fui para Santa Cecília TV, no início dela, quando eles compraram a TV Litoral, e quem mora em Santos sabe do sucesso que é o programa Esporte por Esporte, né, da equipe lá do Sim. Armando Gomes. E eles vieram da TV Litoral, a Santa Cecília comprou a TV Litoral da família Mussi, né, e o Esporte por Esporte, que era um programa de sucesso que já existia lá na TV Litoral, veio junto. E eles já tinham isso ali da interatividade, das pessoas mandarem ligar, mandar fax e com brincadeira. Sim. E aquilo tinha uma repercussão gigante, né? Se eu puxar um pouquinho mais o histórico, quando eu estava na TV Mar, começo de TV Mar, né? Eu lembro que eu e Guilherme Marcondes, na época, eram o editor responsável ali. Na hora do almoço, né? A nossa diversão, entre aspas, era parar, né? Para assistir um canal paranaense, né? Que tinha um cara que fazia um programa policial e interagia com o fax tal, tal, tal. Na época era o Ratinho que fazia isso. E aí ele quebrava o fax, jogava longe. Mas a interatividade, mesmo que de uma forma divertida, meio bruta ali, era um grande lance. Isso só é possível com o ao vivo. Né? A gente até às vezes brincava, mandava um fax para ele. Né? E aí ele lia lá, e, enfim. Isso é o ao vivo, né? É total É. interatividade. E é muito importante isso, né? A gente conversar com o nosso público, entender um pouco mais, né, o que ele quer saber, não simplesmente chegar lá, começar a falar uma série de coisas, mas não, tentar dialogar com ele, saber se ele tem pergunta, né? E ele Exatamente. valoriza muito isso, né? Principalmente Exatamente. porque a gente, nesse processo, às vezes, de ao vivo, né? E a gente falando agora nessa facilidade, a questão do celular, uma coisa legal que você falou, né? São duas coisas que eu acho que legal que você falou. Uma, de a gente conseguir mostrar uma coisa que às vezes as pessoas não mostram, né? Quanto é difícil você vai levar todo mundo para tua casa, para tua intimidade? Não. Mas às vezes no celular você consegue ter uma possibilidade, e muita gente faz isso, e tem vários canais que bombam no YouTube exatamente mostrando a intimidade dele, então você consegue de uma forma mais preservada você conversar e mostrar coisas suas que as pessoas querem saber, né? Exatamente. E é interessante também essa questão do Santos, né? Ele perceber que a internet ia trazer mais intimidade com o público dele, que por mais que a TV tivesse aquela grande audiência, mas é preferível às vezes ter uma audiência menor, mas com uma intimidade melhor, né? Você forma uns caras mais engajados do que você querer botar lá no negócio que a pessoa é obrigada a assistir daquele horário, daquele jeito, sendo que na internet você tem mais flexibilidade, a pessoa pode compartilhar, pode comentar, pode interagir, e isso engaja melhor a,
o seu público, né? E no caso, quando a gente está falando às vezes de negócio, engaja melhor os nossos clientes, né? A gente compartilhar, a gente trocar, né? Tem gente que está assistindo aqui, né? Que está assistindo com a gente aí, tem uma escola, então compartilhar com os clientes, né? Compartilhar com os alunos, interagir, isso mostra uma coisa muito bacana e estimula a aproximação. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão que você falou de mostrar intimidade, mostrar um outro lado, mostrar, na verdade, mostrar a vida, né? O live já está dizendo aí, né? Sim, Mostrar isso, né? Eu estava agora de manhã e de repente você fica ali, né? E o Instagram hoje, que é a grande ferramenta de live, né? Ele vai te notificando quem está entrando ao vivo. Aí entrou o sim, chefe lá, o Henrique Fogaça, aí simplesmente ele andando de bicicleta, ele colocou a câmera ou no capacete na bicicleta na Paulista, devia estar indo trabalhar para algum lugar. Então, pô, eu tô sim. aqui, eu tô com ele na bicicleta vendo isso. Essa sensação é muito boa. Às vezes, você vê, é um conteúdo que pode, pô, mas o que ele está querendo transmitir? De repente não está querendo transmitir nada, ou está querendo mostrar simplesmente que ele mesmo, como um chefe de cozinha, ele busca um lifestyle de ir de bicicleta por um grande Sim. centro, né? O principal, acho que centro de negócios ali, o principal momento de negócio, Avenida Paulista, né? E vai ali pedalando, né? Teve um fotógrafo agora de manhã também e de forma muito inteligente, eu comecei a seguir ele ontem, o nome dele é Sim. Everton Rosa, né? E aí ele entrou com uma live hoje bem cedo, 7 horas da manhã, e a inteligência dele foi tão grande, numa coisa tão boba, ele simplesmente colocou o celular num cronômetro regressivo, tá? Que estava de 9 horas e alguma coisa. Né? E aí eu falei, pô, é a hora? Não, é uma regressão. Eu falei, caramba, esse cara vai lançar algum produto hoje à noite, né? Eu vou estar lá que eu Que quero ver qual é louco, esse produto. Né? Ele está gera lá, curiosidade, né? ele gera curiosidade. E qual foi o gasto que ele teve para fazer isso? Financeiro nenhum. Com certeza, 1 ou 2 horas de pensamento. O que, que eu posso fazer para tornar a coisa mais legal, criativa, que atrai as pessoas. Né? Então, isso é encantador. E isso, às vezes, você tem que ter assistindo, né? O processo criativo, eu sempre falo, tá, que tem um ditado antigo, né, que o Chacrinha usou muito, que tudo, nada se cria, tudo se copia, né? Eu acho que a cópia realmente é um negócio que às vezes foge até a questão legal, né? Mas quando você pega o que é bom de um, o que é bom de outro, é mais ou menos quando você faz uma vitamina, né? Você pega as melhores frutas para você, põe no liquidificador e sai um produto novo, né? Que é uma vitamina Sim. no teu estilo. Né? O processo criativo é isso, é inspiração, é observação, né? O que tem de melhor, né? Eu tô me reinventando agora, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes, né? Porque, como você falou, eu sou um profissional, né? Que gosto de ensinar. E eu observando que todas as pessoas estão usando essa ferramenta, eu falo, não, eu vou ter que usar. Né? Então eu vou começar a transmitir o meu conhecimento também através da internet, talvez transformar isso num negócio, porque também a gente tem que se reinventar para sobreviver. Né? Todos Sim. nós estamos se reinventando, né? Apesar do áudio. Para quem não sabe, mesmo sendo um cara top da ao vivo aí, é a primeira live ao vivo que ele está fazendo. Me sinto Primeira live, privilegiado aí primeira por fazer live, esse primeira convite live. aí. Depois, por favor, mandem aí se eu estou bem, se eu não estou. Se eu estou falando muito, normalmente eu falo muito, podem me cortar. Eu ia te pedir só um favor, se o pessoal estiver fazendo pergunta, né? É porque o meu processo para ler Anotar, ainda. fica à Não, vontade. e para ler no celular ainda eu tenho que fazer assim. 50 anos começa a vista a falhar já, mas agradeço a quem estiver interagindo, curtindo, todo mundo que está aí, pô. Eu estou mais aqui para trocar conhecimento e poder ensinar o que eu sei. É isso aí. E como é que tá? Qual foi a tua maior produção? Eu, né, até divulguei falando a respeito dela, né? Se puder falar a respeito de como é que foi essa superprodução aí que você fez no sentido de live, né? E de transmissão ao vivo para a rede social também, né? Sim, sim. Depois, no Santos a gente fez algumas produções, e depois quando fui para essa produtora em São Paulo, é uma produtora ligada ela foi criada para transmissão digital online, principalmente ao vivo, porque era um Aham, braço da empresa que detém os multilinks de transmissão no Brasil, né? Lá a gente sim. desenvolveu vários produtos. E aí nós fomos chamados para transmitir o lançamento da casa do Felipe Neto. Né?
E aí nós montamos uma estrutura bem profissional, com unidade móvel, com iluminação nessa casa, com CamMate, né? E fizemos essa transmissão para o YouTube, né? E essa transmissão bateu o recorde mundial de pessoas assistindo simultaneamente uma transmissão ao vivo, né? E foi muito curioso, porque no mesmo dia a plataforma YouTube estava com um evento com YouTubers do Brasil no Rio de Janeiro, né? E não Sim, teve, transmitindo ao vivo, e não teve um sucesso tão grande, né? Mas esse sucesso com certeza envolveu toda a produção que a gente fez, que foi uma produção sim. profissional, muito legal, muito bem planejada, mas muito mais do conceito, do trabalho que o Felipe Neto fez. Tem gente que não gosta dele, enfim, mas é indiscutível que para o público que ele fez e para o propósito que ele tem ali, ele tem sucesso. Tanto que hoje ele é um grande empresário, ele se associou. Isso é uma questão também muito importante, Jefferson. Às vezes você é muito Hum, especialista numa área, né? E você precisa, pô, eu quero transformar eu sou um cara de comunicação e quero transformar sim. tudo isso num grande negócio. Tá? Se você também não é um administrador, se você não é um gestor, traga alguém com você, faça Sim. parcerias, né, com profissionais. Eu falo que um dos maiores erros é fazer parceria ou uma sociedade com alguém que faz exatamente a mesma coisa que você, né? Porque não vai ter É, complemento, você tem que complementar, mesmo que seja, pô, eu sou bom em edição, então faça uma parceria com um bom roteirista, né? Não sim. vai pegar outro editor, porque a não ser que vocês vão montar uma empresa de edição, a gente vai fazer só edição, Exato. né? E o Felipe Neto, ele tem hoje um sócio, né, que é o João Pedro Paes Leme, que era um diretor da Globo, e que transformou tudo isso num grande negócio, né? E abraçou outros canais de YouTube. Hoje eles têm uma empresa chamada Play 9, caiu algo. Isso só É. acontece ao vivo, né? Se fosse gravado, a gente já cortava a volta, né? É. Vamos de novo, É, responde de novo. Vamos lá. A gravada é, é e vambora. Ao vivo é. Ao Vambora. vivo é isso mesmo, né? Daqui a pouco entra um filho aqui perguntando se eu vou demorar, aquela coisa toda. E, e o João Pedro Paes Leme, junto com o Felipe Neto, e agora eles têm outros, inclusive outras pessoas participando, eles criaram a Play 9, que é uma grande produtora, né? Mas a gente fez essa live, foi uma estrutura muito grande, mas eu acho que até em matéria de complexidade, lá na Everstream, a gente criou, né, várias transmissões interessantes. Nós fizemos uma transmissão para uma grande empresa multinacional, né, isso uma transmissão fechada, não era pública, era para uma plataforma própria, que é onde só os colaboradores, os funcionários podiam assistir. Mas para você entender a complexidade dela, né, ela estava sendo simultânea, o conteúdo estava sendo gerado simultaneamente de 4 países em 5 pontos diferentes. Tá? Muito legal, caramba. Era Essa é a uma possibilidade, né? Exatamente. Era uma produção, era uma Da apresentação internet. de uma diretoria, tá? Então, no Brasil, era gerado um PowerPoint, tá? Esse PowerPoint era acompanhado por esses 5 lugares, né? E nesses 5 lugares tinham pessoas que falavam pelo PowerPoint e gerava conteúdo para cá também de vídeo. Então eram transmissões que iam para lá e para cá e você poder tentar sincronizar isso, porque quando a gente faz uma transmissão ao vivo, até a gente questiona se realmente ela é ao vivo por causa do delay, né? Todas as pessoas já perceberam que quando você está assistindo um jogo de futebol no prédio, né? Quem tem TV a cabo talvez pegue o sinal depois, um grita gol, o outro grita gol depois de 2, 3 segundos, né? Então sincronizar tudo isso foi um desafio muito grande. Dentro do futebol, usando a tecnologia de também de live view, de transmissão, né? Nós fizemos alguns jogos da Copa do Nordeste, né? Onde, o que é o normal no futebol? Você vai lá com um caminhão, ou com uma switcher que você corta as várias câmeras, né? E na verdade, no estádio só tinham as câmeras. Câmera com o tripé, lógico, para conseguir uma estabilidade, né? E o Sim. operador de câmera. Esse sinal vinha separado, transmitido ao vivo para São Paulo, para nossa sede. Lá nós cortávamos o sinal, fazíamos a produção que as pessoas estão acostumadas a ver, a troca de câmera, o placarzinho eletrônico, o replay nas melhores jogadas e nas jogadas interessantes. Esse sinal era gerado para o Rio de Janeiro, para a TV a cabo, para a sede da TV a cabo. Lá eles faziam a narração
a locução, né, os comentários, e isso ia ao ar. Então o sinal saía do Nordeste, passava por São Paulo, passava pela produção, ia para o Rio, lá era gerado. Então tem toda essa complexidade, mas era um sinal ao vivo, né? A gente não tinha possibilidade nenhuma de cortar, né? Isso é interessante do ao vivo. Existem alguns, falando de produção profissional, existem alguns lugares nos Estados Unidos, eu não lembro qual que é a modalidade esportiva, que os contratos de transmissão ao vivo dela pedem para que tenha um delay, se eu não me engano, de 30 segundos, 1 minuto, não lembro qual que é. Justamente para que, se houver alguma imagem que possa fugir de questão contratual com o patrocinador, ou que possa ferir o direito de imagem de alguém, ela possa ser retirada imediatamente, né? Então, isso mesmo. tudo em função do cuidado que a gente tem que ter com o ao vivo, seja numa transmissão profissional numa televisão, ou seja numa transmissão digital que as pessoas estão fazendo para mostrar simplesmente o seu estilo de vida, o seu produto, o seu infoproduto, né? A gente está vendo que dentro do marketing digital, né, é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Sim. Né? E por que ela é Vejo muita gente poderosíssima? fazendo. Ela Pode causa, falar. ela resulta muito o engajamento, né? Esse termo, né? A gente quando fazia as transmissões do Santos e depois em outros canais de TV que buscam número de inscritos, né? Ou até no Facebook as curtidas dos fãs, quando você está interagindo, quando você consegue isso de uma forma melhor, né? Porque a gente está aqui, a gente fala, pô, pessoal, curte aí, né? Se você gostou, segue o meu canal, vai lá, faz isso, faz aquilo, e as pessoas vão interagindo. Outro dia eu estava assistindo uma transmissão do Fábio, um xará meu que lança produtos na área de marcenaria, que é uma coisa que, como hobby, eu gosto muito, né? E eu achei interessante, porque ele estava fazendo a transmissão no YouTube, e aí teve uma hora que ele falou, nós estamos aqui com 150 pessoas ao vivo, mas só tem 100 likes. Pessoal, vamos dar like aqui, eu quero que esse número chegue 1 a 1. Por que você está assistindo e não deu like? Quer dizer, só no ao vivo você consegue essa interação. Mas por que o like? Lógico, o like depois é métrica para que você possa ter um patrocinador. É Sim. aquilo tudo que no marketing digital, você sabe disso melhor do que eu, você vai conseguir, né? Então essas coisas são muito fortes, né? A gente conseguir, o bot consegue gerar de forma ao vivo, né, as métricas que a gente precisa e os estímulos que a gente quer que o público faça, né, as interações, né, curtir, comentar, e tudo isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso conteúdo. Se a gente faz um vídeo ao vivo e de repente a gente não, um vídeo normal gravado, se a gente não tem isso, não teve, né? Não tem como às vezes mudar isso. Agora no ao vivo a gente sempre pode estimular o público, perceber o que está dando errado e ajustar, né? Perceber o que, poxa, aqui não está sendo legal, o público não está gostando, então vou para um lado diferente, vou interagir mais, vou interagir menos. Então essa questão do ao Exatamente. vivo é uma... Mas você também tem que estar com a mente mais aberta, né? Você não pode entrar, não, vou fazer isso e só isso. Como a gente falou, a gente faz um planejamento, faz uma série de coisas, né? Pensa em pauta antes, mas a gente também tem que estar aberto. De repente, se vir uma pergunta diferente que é relevante, poxa, vamos cortar a nossa pauta e vamos interagir com o público, porque isso que é importante também. A gente está aberto e perceber que a gente não está ali com a gente sozinho, né? Tem outras pessoas assistindo e essas pessoas querem interagir, querem participar. Tem, inclusive o Gelome falando que mora perto da Vila Belmiro e que sai do gol. Ele 15 ouve o segundos gol, depois de 15 segundos, depois chega na TV dele. É aquilo que eu falei, aonde está o ao vivo, né? O dele é ao Né? vivo mesmo, né? Tá ali do lado, a sorte é isso. Exatamente, exatamente. Mas Que... o que você falou aí é muito interessante, porque até sempre que eu trabalho com equipe, né, e isso eu levo um pouco para a vida, a formação nossa como produtor, né, a produção, né, eu Sim, sempre me preparo o seguinte, eu falo, se preparem para dar tudo errado, né? Porque se você se prepara para dar tudo errado, você vai estar se prevenindo para o que vai acontecer de momento, né? E o ao vivo sim, acontece isso. Você que tem uma experiência muito grande no teatro, o teatro é isso, né? O teatro é o sim. grande ao vivo, né? Você tem todo ali um script, um texto que você estuda, mas tem horas que você tem que improvisar, né? Você é pego de surpresa e você tem que improvisar. No ao vivo vai A gente faz acontecer muito na isso. rua, mais ainda. Parece Exatamente. criança, parece velho, parece morador de rua, parece de tudo no meio do negócio. A gente tem que continuar. Exatamente. Você imagina aí, levando para o universo do jornalismo, né?
Pô, o cara vai ali fazer uma entrada ao vivo num jornal, né? E aí ele vai, por mais que ele converse aquilo que a gente falou, por mais que ele é difícil, e você vê na internet, naqueles vídeos divertidos, quando o repórter tenta pegar alguém sem conversar antes. As besteiras Aham. que acontecem, né? As besteiras que acontecem, né? Tem uma famosa, eu vejo que o cara tá na Pior ainda é escadaria. quando pega criança, né? Que aí Ah, criança é mais sincera a ainda, aí. criança que vem sem filtro, com aquela pureza, né? Tem um muito divertido que o cara tá descendo. É uma escadaria de metrô em horário de rush e ele quer entrevistar as pessoas e as pessoas não param. E o cara pergunta: o que, que você acha? E o cara responde: eu acho que você tá atrapalhando todo mundo, sai da frente, né? Pô, não tem como. Você tem que planejar ou tá preparado para esse tipo de coisa. Mas É vai fazer ao verdade. vivo, vai fazer uma transmissão ao vivo como essa que a gente fez aqui, que a gente está fazendo, esteja preparado pro, pro inusitado, né? Inusitado. Isso que é a diferença de você estudar. Eu costumo brincar quando eu trabalho na direção, né? O diretor é um grande maestro, né? O diretor de uma produção audiovisual, ele é um maestro. Ele ele não toca todo, o maestro não toca todos os instrumentos, mas ele sabe o som que Sim, cada instrumento tem que dar para ele. E ele fica ali parado. O diretor, né? Ele é numa transmissão ao vivo, num switch, às vezes ele é o que menos trabalha. Mas na hora que dá alguma coisa errada, todo mundo olha para a cara dele e às vezes e numa aí? fração de segundo você tem que dar a solução. Né? Isso você consegue com estudo, com experiência, com observação. Né? Não adianta você chegar lá, pô, é legal, eu tenho aqui uma unidade móvel de televisão digital profissional com. Meu, as pessoas que vão sentar lá são técnicas, né, vão esperar a tua orientação e você vai ter que orientar e ficar à disposição para na hora que der o problema, né, você dar a solução. Isso é a arte desse ofício, desse trabalho maravilhoso. Né? E isso serve também para as pequenas transmissões. Eu estou percebendo a hora que essas ferramentas, né, esses players, Instagram, Facebook, YouTube, vão disponibilizar a possibilidade de você. Eu estou falando com você aqui, por exemplo, pelo celular e aqui do lado eu tenho meu notebook. Cada um tem uma câmera. Logo, logo eu vou ter uma ferramenta que eu vou poder ter duas câmeras. E aí eu vou poder fazer uma entrevista com duas câmeras. Isso vai acontecer, né? Isso vai É acontecer, natural. com certeza. É. E o roteiro? O que você acha? A gente, né, antes de conversar, eu te mandei, né, um roteiro. Todo mundo que eu faço, eu geralmente mando uma pautinha de conteúdo. Quão importante é isso para você? O que você acha nas experiências? O quanto isso foi relevante para a transmissão dar certo ou não? Não, Esse roteiro, né? Que a pauta do que você vai, o que você quer passar nessa transmissão. o roteiro, ele é importante na vida, né? É, se você fizer. O roteiro é a agenda do seu dia, é o planejamento que você faz do almoço que você vai fazer, né? É a Sim, receita de um bolo, tudo isso é um roteiro, né? É difícil. A pessoa que faz já, que cozinha, sem uma receita, é porque ela tem a receita na cabeça, ela tem o roteiro na cabeça, ela consegue desenvolver isso na cabeça. Né? Um jornalista hoje, ele estuda hoje um conteúdo, mas ele tem muito do conteúdo na cabeça e ele faz a entrevista. Né? Parece que a Marília Gabriela era uma pessoa que não queria pauta, ela não fazia pesquisa porque ela queria que a entrevista fosse muito espontânea. Né? Mas lógico que para a entrevista ser espontânea, ela também era uma pesquisadora, ela era inteligentíssima, ela sim. conhecia as pessoas, não parte do zero. Então o roteiro é uma ferramenta importante. Por exemplo, se nós não tivéssemos conversado antes e você não tivesse me falado, por exemplo, relembrado da live do Felipe Neto, talvez eu nem lembrasse, né? Nem lembrasse de falar disso, falasse de outra coisa. E ela tem uma importância muito grande. Então, esse planejamento de qualquer tipo de produção audiovisual, seja ao vivo, seja gravada, seja por um celular, ou seja uma produção cinematográfica, ela é muito grande, né? Tecnicamente, existem várias formas de fazer um roteiro. Mas o que é um roteiro? O roteiro é um planejamento que você faz para que você erre menos, né? Sim. Para que você erre menos. Né? Tecnicamente falando, numa grande produção, o roteiro é a peça fundamental para que você gaste financeiramente menos. Né? A gente sabe o custo de Também. uma hora de você bater o start da câmera e você parar ali, né? Não é simples, vamos gravar. Tem gente que, não, grava aí. Depois
a quantidade de horas de edição que você vai ter vai ser muito maior, né? Então, é muito importante esse roteiro, o desenvolvimento de pauta, conversar com as pessoas, porque ninguém senta para uma entrevista sem conhecer a pessoa que está falando, né? A gente sabe muito bem, isso já foi aberto, o Jô Soares, ele tinha praticamente 3 pessoas falando com ele pelo ponto enquanto ele fazia uma entrevista, né? É quase humanamente impossível uma pessoa ter tanto conteúdo assim, né? Então, aquela dinâmica de uma entrevista ao vivo, de um bate-papo, sempre tinham ali o diretor e mais 2, acho que eram 2 até pessoas, 3 pessoas que dividiam a direção e conversavam com ele no ponto. Isso é ótimo, né? Então, você fazer uma live, se eu fosse aqui falar, um exemplo, se eu fosse aqui falar de transmissão ao vivo, fazer uma live, você já fez isso, eu vou ter que fazer sozinho, né? É muito mais difícil. Aí eu tenho que sentar, roteirizar ponto a ponto o que eu vou falar, mesmo sendo uma live, mesmo sabendo que em determinado momento vai surgir uma pergunta, um comentário, mas depois eu volto naquele ponto. Né? Calcular que esse conteúdo eu tenho que transmitir mais ou menos em 1 hora, porque a ferramenta Instagram ela limita isso. Né? O Facebook também tem um limite de tempo de transmissão para que depois você possa salvar ela para que ela fique on demand. Né? Então você tem que pegar todos os aspectos, né, que envolvem a transmissão, que envolvem aonde você vai transmitir isso, qual player você vai usar, né, e aí assim fazer o teu planejamento, que é esse roteiro. É evidente que é muito mais difícil quando você faz sozinho. Né, e que é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Eu, por exemplo, daqui para frente eu vou fazer um planejamento, a sexta-feira eu starto isso, tá? Então o pessoal que está aí assistindo, sexta-feira tenho novidades, né? Eu tenho que sentar, vamos lá, vamos desenvolver. seguir o Fábio lá no Instagram dele, vamos todo mundo curtir lá, porque aí vai ter bastante novidade aí. Tem novidade, conteúdo, exatamente, e Jefferson vai estar envolvido nisso integralmente, opa. Vocês vão ver. Né? E se eu não planejar isso, né? E eu tenho uma grande dificuldade até nisso, porque como a minha formação é de publicidade e propaganda, como a sua, né? A gente aprendeu a fazer tudo em 30 segundos, né? Que é o tempo de um comercial, né? Então, todo o meu desenvolvimento de audiovisual foi para 30 segundos. Eu mesmo, quando dava aula, era muito curioso, porque a aula é uma grande live presencial, né? Então, eu fazia o planejamento da minha aula ali, né? Calculava o tempo, aí chegava lá, por ser muito objetivo, e pá. E aquela aula que eu planejei, às vezes, para 1 hora, em 20 minutos eu passava o conteúdo. Aí virava o pessoal, e aí, entenderam? Entenderam? Né? O pessoal também, às vezes, na pressa de ir embora, né, de tomar uma cerveja, entendeu, vamos embora, né? Mas não, mas era também objetividade. Então, estuda muito bem esse tempo, né? Hoje, com a interatividade, você vai fazer uma apresentação de 1 hora, uma live de 1 hora, você sabe que você vai deixar ali pelo menos uns 20 minutos para interagir com as pessoas, mas também prepare um conteúdo, né? Porque se você fala, ei, pessoal, manda pergunta. Aí vem o grilinho, né? Ninguém mandou pergunta, fica aquele silêncio. E aí, você vai encerrar a tua live? Não, você tem que ter uma criatividade ali para fazer, né? E o começo vai ser muito assim, né? No começo vai falar, alguém tem uma pergunta e ninguém vai falar nada, porque a pessoa não está acostumada com ver você falando, ver você compartilhando. Então é uma coisa... Eu só está aproveitando, falou em pergunta, responder 2. Aí a Ana colocou 2 perguntas. Tá. Uma com relação a essa questão do formato do celular, né? Então nosso celular está de pé. Então, no Instagram, e a gente precisa entender isso para cada ferramenta, né? Nosso Instagram, no caso, o celular tem que ser de pé para fazer uma live. No YouTube e Facebook pode ser deitado. Antes, no Facebook não dava para ser deitado, mas agora ele permite também, para vocês saberem. E ela perguntou também... a outra pergunta que ela fez, a Ana? Perguntando do tempo. No caso, no Facebook e no YouTube não tem limite de tempo. É só no Instagram mesmo que tem esse limite de tempo para fazer no máximo 1 hora uma live. Então o resto, Ana, pode ficar a tempo determinado. Inclusive tem recordes mundiais de lives aí de 130 dias, 140 dias de live, que a pessoa meio que monta uma estrutura e fica lá fazendo live no YouTube por tempo indeterminado. Então, exatamente. Não tem limite. O que eu não lembro agora... O Facebook, ele tinha um limite, não é de tempo de live, né? Se eu não me engano, se a live... Eu não lembro qual é o tempo, se são 4 horas. Se a live passa de um determinado tempo, você continua a live. Mas você não pode salvar ela para ela ficar on demand. Se eu não me engano, são 4 horas. Você passou de 4 horas,
tá? Você não vai conseguir que essa live fique ali para as pessoas assistirem, né? Apesar que Entendi. Isso é também importante. tem uma coisa muito interessante que as pessoas têm que observar, né? E com certeza observam, né? A diferença entre o que é rede social e o que é um buscador, né? O YouTube, ele não é uma rede social, ele é um buscador, ele é o segundo maior buscador do mundo. Ele só perde para o Google, que é tudo dentro da mesma plataforma, né? O que é um buscador? É uma biblioteca, né? Você entra lá e está lá aquele conteúdo. O Facebook é uma rede social, aquela que as pessoas vão tendo a timeline, vão vendo ali o imediato. Então, normalmente, quando você publica um vídeo no Facebook, ele vai embora na timeline lá para baixo. Difícil a pessoa assistir. Ele é para aquela transmissão do momento, né? Você... E mesmo uma live, né? E mesmo uma live, né? Aí Exatamente. a live vai começar a cair. Exatamente. Mas ele tem algumas possibilidades, e aí tem até um aqui que eu anotei que foi muito interessante, da criatividade, né? Quando nós estávamos nessa produtora em São Paulo e vendendo transmissão ao vivo online, e eu fui lá para desenvolver principalmente a área de esportes, né? Nós fomos bater na porta de uma organização ligada à ginástica artística, porque eles estavam transmitindo no Facebook com o mobile, né? As competições deles. Eu achei muito interessante. Pô, a gente pode ir lá parar nossa unidade móvel digital e transmitir isso com duas, três câmeras, fazer o corte, né? E na reunião, né, eu estava lá, eu falei, como é que vocês fazem hoje, né? Principalmente porque numa competição de ginástica artística, simultaneamente, naquele espaço acontecem várias modalidades, né? Tem a modalidade de trave, a de argola no masculino, tal, tal. E como é que é difícil mostrar isso? A gente vê por uma Olimpíada, né? Porque a gente está assistindo num único player, né? E aí você tem que ficar sujeito ao que o diretor de TV, o diretor resolveu mostrar naquele momento. De repente o cara está mostrando uma, uma prova de salto em altura e está tendo uma prova de corrida de 800 metros. E você não está vendo porque, né? Alguns canais de TV já oferecem isso em canal um, 2, 3. Né? Mas aí a pessoa responsável pela comunicação, a gente falou, não, a gente pega os nossos profissionais aqui de comunicação, até os estagiários, cada um abre uma transmissão no nosso Facebook com o seu celular, cada um numa modalidade. Então, se você entra na página, se você quer ver tal, tal, tal. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei, pô, acabou a reunião, eu vou embora. Porque o que você faz no processo digital, no processo de eu assisto o que eu quero na rede social, é ótimo. Então, é uma solução muito legal. Principalmente porque é um esporte que a hora que o cara está praticando aquilo, a ginástica artística, né? Sim. Ele não vai se deslocar, não é que nem uma prova de ciclismo que o cara vai sair correndo e tem que colocar câmeras em pontos estratégicos para pegar ou uma câmera on-board. Né? É naquele local só que acontece. Né? Só que do lado dele está acontecendo uma outra. Ele tem que mostrar as duas. Não, a outra live mostra a outra, e a outra live mostra. E você na timeline do Facebook, você assistia qual que você quisesse. Então, isso foi uma maneira muito inteligente, muito criativa, né, com pouquíssimo recurso que eles conseguiram transmitir as competições, né? E aí nós querendo vender a estrutura profissional ali, que é fundamental às vezes, né? Eu falei, cara, e agora? Vambora, reunião encerrada. E, É muito e, louco. Isso é importante, né? Essa criatividade para você entender a ferramenta que você está utilizando, para poder entender quais possibilidades que você pode ter com ela, colocando um outro celular, colocando mais um celular, né? Tem gente que faz hoje live no Instagram e no Facebook. Não é transmitido simultaneamente. Você faz no Instagram, automaticamente vai para o Facebook. Mas aí o pessoal, pô, vou colocar dois celulares, um em cada um, sim, vou ficar olhando para os dois porque eu quero transmitir para os dois. Uma coisa legal exatamente. também é entender que tem alguns softwares. Até a Ana perguntou aqui a respeito dá para fazer mais de uma pessoa em transmissão ao vivo, né? No Instagram a gente consegue colocar mais uma. No Facebook eu desconheço outra forma de fazer, de ter mais de uma pessoa, a não ser usando programas. Então tem alguns programinhas até gratuitos que você pode fazer, colocar outras pessoas na live com você. Você manda um link, convite para a pessoa clica no convite, ela consegue entrar na live com você. Isso no Instagram e YouTube, né? Então você consegue ter Facebook mais e YouTube. Facebook e YouTube. Tem mais de 2 pessoas que você consegue inserir numa live com você. E aí dá para você desenvolver mais. Mas, em geral, elas são limitadas nesse sentido. Mas a gente tem que sempre abrir a nossa mente e entender que tem outras ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer o que a gente quer. Uma outra coisa que dá para fazer em transmissão viva usando esses programas paralelos, aqui eu não consigo escrever nada. Não consigo colocar o, né, tipo, o Fábio, qual especialista em transmissão ao vivo, o Jefferson, né?
a agência viraliza, não consigo colocar isso aqui. Mas, se a gente utilizar uma plataforma, um programa paralelo para poder fazer a transmissão, eu consigo inserir esses letters, conseguir colocar uma tela aqui do lado com informações. Então, além da gente tentar entender o máximo possível sobre a ferramenta, é muito importante também buscar outras ferramentas que dão apoio, suporte a essas ferramentas, que a gente consegue ter mais gamas de possibilidade, como, por exemplo, colocar mais pessoas nela. Então, depois você manda direct para mim, ou Fábio, que eu tento passar o nome desse propaganda que eu já utilizei, desse programa que eu já utilizei, mas agora de cabeça não estou lembrando o nome. Então, isso é importante a gente Exatamente. entender, né? É. Vai mexendo na A ferramenta, você gente vai entendendo as possibilidades. e aí é indiscutível, né, que mesmo com criatividade, quanto mais produção você quiser, aí vai entrar na questão de custo, né? Os recursos, né, o recurso gratuito ele tem limite, você tem que usar a criatividade, mas quando você já quer uma produção com várias câmeras, um grafismo, né? Sim, Inserir uma vinheta de abertura, jogar um conteúdo que foi gravado, aí que entra uma estrutura mais profissional. Então tudo vai aonde você quer chegar, como você quer chegar. sim. É isso aí. Para a gente encerrar, para você, quais são os benefícios, né, de fazer live? O que você sente? Na verdade, qual é o futuro da transmissão ao vivo na internet, na sua opinião? O que você vê O como futuro da. futuro? Eu vou usar até Não o aqui futuro da um. transmissão ao vivo, mas o futuro da... Pode falar. Acho que eu vou usar um pouquinho até um evento que nós fazemos em São Paulo, nessa produtora, né, que o nome do evento era O Futuro é ao Vivo, né? Aham. O futuro é ao vivo. Mas é muito difícil falar em matéria do que vai acontecer com essa questão da transmissão ao vivo, porque as coisas estão mudando tão rápido, né, que é difícil prever o que vai acontecer, né? Se você Sim. falasse no meio do ano passado que a gente poderia estar fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram, conversando entre duas pessoas, eu acho que eu ia falar, não, acho que isso não vai acontecer, né? Eu, quando dava Uhum. aula, na tua época, eu acho que eu fui tu professora, né? Eu afirmava que a qualidade do vídeo nunca ia superar a qualidade da película cinematográfica, né? E aí Aham. depois Essa era uma... veio a Red, lançou uma câmera e foi embora, né? Uma coisa, e aí as linguagens ficaram. Antigamente você gravava em vídeo ou você filmava em película. Hoje a linguagem cinematográfica é aplicada ao digital, né? Então é muito difícil falar do futuro, né? Mesmo porque com os cabelos e barba branca a gente vai aprendendo que é, 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 o futuro é agora, né? O que importa é agora, né? O que a gente está é, vivendo agora. Não descarte o planejamento que você tem que fazer em relação à tua vida, né? Faça o planejamento profissional, o planejamento financeiro, tudo, faça o roteiro da sua vida, né? Mas também tenha consciência que esse roteiro pertence a Deus, né? Que a gente faz planos, né? mas a resposta Mas certa vem de Deus. vem de Deus. Então esteja preparado para tudo. Falando de transmissão ao vivo, eu acredito que as transmissões ao vivo elas vão cada vez mais serem presentes, né? Mas se falar que isso é futuro, né? Se a gente pegar a história da televisão, a televisão começou única e exclusivamente ao vivo. Depois veio a gravação, né? Então o futuro é o passado. Tudo é cíclico, né? Para a Sim. gente perceber o que é o futuro, basta ficar antenado, basta participar, basta observar, basta trocar conhecimento, basta aprender é, e viver em paz. É isso aí. Muito bom, é isso mesmo. Aprender, utilizar as ferramentas que a gente tem agora, se aproveitar delas, que naturalmente você não precisa se antecipar o futuro, você vai estar evoluindo junto com o futuro. Agora, se ficar separado, não, isso não é para mim, não se colocar, né, você acaba perdendo a oportunidade de entender e jamais vai conseguir adivinhar, porque é muito rápido, né? E o que a gente sabe é que o Exatamente celular isso. está tomando uma força muito forte e isso vai, né, hoje já tem longa-metragem gravada com o celular, hoje já tem uma série de coisas que o celular está chegando muito forte, mas é mais importante a gente interagir com a tecnologia. Eu comentei Sim, na live que eu fiz, nosso tempo está acabando aí, uma live que eu fiz no domingo, uma coisa que era importante, que foi uma situação que a minha mãe comentou comigo de um taxista que estava no ponto de ônibus, no ponto de táxi, meu pai conhecia, meu pai foi falar com ele, ele tinha feito uma corrida durante todo o dia, durante esse período de quarentena. Já era 2 horas da tarde, só tinha feito uma corrida.
Aí meu pai foi no mercado, voltou e ele ainda estava lá no ponto de táxi, mesmo sendo o primeiro. Mesmo sendo o primeiro. E aí meu pai foi falar com ele, poxa, tu tá aí ainda, o que aconteceu? Aí ele falou, eu não... O passageiro que veio, ele queria pagar no cartão e eu não tenho maquininha. Então, assim, o cara tava lá, o cara de trás passou o lugar dele porque ele simplesmente não quis se atualizar, não quis ter uma maquininha. Então a gente E precisa talvez ele entender que a também. vida é a mesma coisa. E talvez ele não esteja em nenhuma plataforma de táxi aí, como tem essas todas, né? Ele está Sim, esperando o cara fazer sinal na rua ou entrar no ponto. Isso não tocar o existe mais. rádio lá então, assim, Exatamente. a gente tem que entrar na modernidade, se adequar. Se às vezes não é tão vantajosa, a gente pensa em outras formas, né? Fideliza clientes, busca outras formas, mas é importante a gente se envolver com o que é de novo, porque naturalmente, quando entra uma coisa nova, o que é antigo vai morrendo, né? Abrir Então, o é coração, né? Abrir o natural. coração, Né? né? Abrir o coração. Eu tenho um exemplo rápido aqui de uma coisa que não tem nada a ver com ao vivo. A gente tem em um minuto. Eu sempre relutei em disponibilizar videogame para os meus filhos, né? Porque queria aquela dependência, tal, né? Mas até que comprei porque estavam virando peixes fora d'água, né? E aí eles jogando aí um jogo que também eu não gostava e, enfim, cabeça dura já de velho, né? Aí um dia eu desci, Uhum. né? E meu filho já pensando nas estratégias, ele acorda às 5 horas da manhã, com 10 anos, para jogar, porque ele sabe que é o horário que ninguém está acordado e ele joga tranquilo, o irmão Sim, não vai ali perturbar ele, né? Aí quando eu sim, olho, ele tentando se comunicar em inglês, porque na verdade ele estava jogando online com pessoas do mundo inteiro e ele já estabelecendo uma comunicação em inglês, sendo que ele não fez nenhum curso de inglês, o inglês que ele tem é aqui do ensino público, que é na cidade onde a gente mora é muito bom, né? Então eu falei, caramba, isso é bom, ele está se socializando com gente de outra pessoa. Aí parei para entender o é que era isso. o jogo. Aí eu vi que o jogo que eu olhava com um olhar negativo tem muita estratégia, que é bom para o desenvolvimento cognitivo dele. Entendeu? A gente tem que estar aberto, Jefferson, coração Verdade. aberto, é o que você falou. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Fábio, por essa live maravilhosa aí. Trouxe bastante conhecimento. Feliz aí por você estar se disponibilizando aí, ter abrido o coração para poder fazer essa live aí pela primeira vez. E espero que seja a primeira de muitas. Tu falou que vai fazer uma live na sexta-feira, é isso? Tá pensando em fazer alguma coisa na Isso. Estou sexta-feira? pensando em fazer alguma. Ainda não sei Então, se é uma live, eu vou, mas na sexta-feira eu lanço toda essa o bagunça que que eu estou vai. planejando, que eu estou roteirizando. Então, pessoal, vai lá, segue lá o Fábio. Sexta-feira para ele conhecer um pouco mais. Ele tem muito conteúdo aqui, que ele deu só o rasteiro do que ele conhece. São muitos anos de mercado, de experiência. Eu aprendo constantemente com ele. Então, para vocês que estão começando a fazer lives, até pensando para o seu próprio negócio mesmo, não quero fazer uma super produção. Mas é importante entender o conceito da live, qual é a base da live. Então, ele passa muito disso e isso vai ajudar vocês a desenvolver os negócios de vocês, fazer lives mais assertivas e aproveitar as novidades. Porque às vezes tá fazendo a live de um jeitinho mó simples, mas de repente tem uma novidade aí e a gente perdeu. Então é importante vocês estarem sempre atualizados e se conectar com pessoas que possam trazer isso para vocês, tá bom? Então, me coloco à disposição também para quem quiser tirar dúvidas. Estou à disposição para quem pode me chamar no direct, eu estou à disposição. E a gente vai avançando junto, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Jefferson, Eu muito coloquei aí no obrigado. site, tá? Não, no comentário aí o programa que eu usei, que dá para colocar um monte de pessoas na live e também colocar textos e tal. O nome dele é BeLive. Eu coloquei aí nos comentários. BeLive. Jefferson, muito obrigado. Pessoal que acabou colocando algum comentário ou perguntas, depois se você puder mandar, eu faço questão de responder. Preciso me acostumar Sim, até com essa questão de ler e poder interagir um pouco mais na hora. Me desculpe se eu não conseguir fazer isso na hora, mas com certeza eu vou responder. Obrigado pela oportunidade, conto com você, você faz parte desse novo projeto meu de vida. Né? Não é um projeto tamo junto. profissional, é um projeto de vida novo, você faz parte, porque você já faz parte dessa história há muito tempo. Tenho certeza que a gente vai Sim, desenvolver muita coisa junto e vamos poder ajudar muitas pessoas juntos. Esse é o propósito que eu quero. é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Amanhã a gente vai ter mais uma live também. A ideia é fazer sequência todos os dias até sábado, para a gente poder realmente avançar, desenvolver nosso negócio e sair da negatividade desse momento de crise e crescer. Né? A gente tem aí possibilidades, tem que pegar esse momento e avançar. Então, estejam conosco aí. Deus abençoe a vida